Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para tratarmos do tema importante da terceira fase do nosso curso de gnose, número 79, cujo título é Lúcifer, Diabo, Capeta, Satanás e Satã. Tema que tem todos esses nomes populares. Vamos saber um pouquinho de cada um deles. Então vamos começar pelos termos populares. Diabo. Então, diabo na linguagem popular, dependendo da região, no português, é a mesma coisa que capeta, é a mesma coisa que Satanás. Em alguns lugares chamam de coisa ruim. São nomes, então, popularmente conhecidos e que têm o equivalente no nosso universo psicológico. São palavras sinônimas de ego. Então, quando nós falamos ego, nós estamos mencionando essas propriedades, esses nomes. A palavra ego foi um neologismo criado pelo Dr. Freud, que tinha necessidade de dar explicação sobre certas características psicológicas de determinados indivíduos. Então ele atribui esse nome ego para essa propriedade que o indivíduo tem uma pulsão, a palavra vem de pulso, força, uma pulsão para o erro, para o defeito. Um outro sinônimo de ego é subconsciente. Então, subconsciente e ego é a mesma coisa. Então, esse termo ego não foi inventado pelo venerável mestre Rabulu, nem pelo venerável mestre Samael, e sim pelo Freud. O que fez o venerável mestre Samael, o venerável mestre Rabulu, nas suas extraordinárias cátedras de psicologia revolucionária, foi fazer um amarramento pedagógico, didático, em que nós podemos dizer, fazendo uma intersecção entre eles, que o ego do Freud é o conjunto de caracteres psicológicos, um conjunto de eus da psicologia revolucionária do venerável mestre Samael. Então, todos nós seres humanos temos um conjunto enorme de eus, 97% do nosso universo psicológico, ou 97% de subconsciente. Isso significa que nós temos apenas 3% de essência. Então, dentro de nós existem dois componentes psicológicos. Como nós vivemos no mundo de causa e de efeito, isso tem uma causa, um efeito, uma consequência. Então, o ego, que dentro de nós está em 97%, é o causador de todos os defeitos, de todos os erros psicológicos. E a essência é a causadora do bem. Então, é o elemento que temos em nós divino, responsável pelo bem. Então, esses eus são agrupados em conjuntos, em raízes, em ramos, em 7 ramos principais, que são o orgulho, a ira, a cobiça, a preguiça, a luxúria, a gula. São 7 ao todo. E a luxúria é a raiz mais forte de todos eles. Nas escrituras sagradas estão como legiões. Essas legiões são chamadas de os 7 pecados capitais. Então, dentro de nós, esse conjunto de ego, a mesma coisa que o diabo. Então, nós temos
o diabo, o capeta, coisa ruim, Satanás, não está lá fora, está aqui bem dentro de nós, na forma de agregados psicológicos. Então, conhecer a cada um dessas partículas é um atributo, né, da psicologia evolucionária, é uma vantagem do estudo de gnose, é o que nós nos propomos. E quem começa a conhecer a si mesmo. Então, é definido, né, o que é o ego, o que são esses nomes, capetas, diabos, coisa ruim, Satanás, etc. Vamos agora para a definição de Lúcifer. O que é Lúcifer? Será que Lúcifer é a mesma coisa que o diabo, é a mesma coisa que o capeta, é a mesma coisa que o ego? Ou será que é diferente? Não, Lúcifer é diferente. Lúcifer é uma partícula interna da nossa própria mônada. Então essa mônada, nome atribuído pelo filósofo Leibniz, filósofo alemão, a mônada é uma partícula que adveio do absoluto e foi se dividindo em subpartículas. Então, das subpartículas da mônada saiu uma que é o Pai, outra que é o Filho, outra que é o Espírito Santo. Já temos 3. E temos aí uma outra que é o Lúcifer. Temos também a partícula do intercessor elemental, que é o anjo da guarda. Então tem muitas subpartículas. Então Lúcifer é uma partícula com função bem definida desta mônada. O Lúcifer tem a função de ser um treinador psicológico. Treinador psicológico é a mesma coisa que tentador. Lúcifer é o fazedor de luz em nós. A palavra Lúcifer quer dizer fazedor de luz. Dizer fazedor de luz é a mesma coisa que dizer Lúcifer. Como nós vivemos no universo de dualidade, o mesmo que faz luz, por um lado, também faz trevas pelo outro. Então, Lúcifer em nós faz luz dentro de determinado parâmetro e faz trevas em outras circunstâncias. Quando é que ele faz luz e quando é que ele faz treva? Ele faz luz em nós e cumpre a sua função quando ele vem, nos impõe a tentação e nós, com a força de vontade, sobrepujamos esta tentação. Daí vem a luz. Ele faz treva quando ele impõe a tentação, a armadilha, né? Vamos assim dizer. Nós caímos nela, daí ele faz treva. Portanto, Lúcifer já trabalhou muito em cada um de nós, já fez algumas luzes e fez muitas trevas, que muitas das vezes nós nem tomamos conhecimento. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Lúcifer é uma escada, e a escada tem uma função. Toda escada serve para a gente subir e também serve para descer. Então, todas as vezes que sucumbimos a uma tentação, nós descemos degraus. E todas as vezes que sobrepujamos, que vencemos a tentação, subimos degraus. E assim que é. E Lúcifer vai cumprindo a sua função dentro de cada um de nós. Então, nós vivemos no universo de dualidades, no mundo aqui, no mundo físico, né, do planeta Terra, onde todas as coisas têm uma causa, têm um efeito e uma consequência. Essa dualidade, ela se comporta por opostos. Então, qualquer coisa tem as suas duas partes que são complementares.
opostas, né? Na realidade são complementares. Perdão, uma existe para evidenciar a existência da outra. Então, esta é a função desta dualidade. Então, nós vivemos num universo que a gente pode dizer do próprio luz, tem luz, que é uma parte, do outro lado está treva. Nós temos aí dia e temos noite. Nós temos a alegria e a tristeza, o prazer e a dor, o doce e o salgado, o quente e o frio, o amor e o ódio. Então poderemos ficar aqui nominando a noite toda que nesse universo tudo é dual. Então, nesta dualidade, vamos pegar, por exemplo, o bem e o mal. São dois estados dualísticos. Cada um deles tem uma função bem definida. Esta, então, a gente compreender qual é a função do mal e qual é a função do bem. Será que o mal é melhor que o bem? Ou será que o bem é melhor do que o mal? Ou será que ambos são bons? Ou será que ambos foram projetados, estão dentro do programa do Criador? Então, fazendo uma análise bem profunda, uma análise desta dualidade, vamos verificar bem dentro de nós mesmos que o mal não é tão mal assim. Ele só existe por causa do bem, e o bem não é tão bom assim porque ele existe só por causa do mal. Então, nesse sentido, né, filosófico, a função do mal é de realçar o bem, colocá-lo em evidência, e a função do bem é de evidenciar o mal, vice-versa. Então, nesse sentido, o bem poderia dizer para o mal no diálogo: muito obrigado a você, mal, porque se não fosses tu, eu não existiria. Da mesma forma, o mal poderia dizer para o bem: eu que agradeço a ti, bem, porque se não fosses tu, eu também não existiria. E assim eles estão dizendo a verdade. O que seria do bem se não fosse o mal? Seria um estado parasítico de plena felicidade, em que ali as pessoas eram felizes e não sabiam. Então, a felicidade sem compreensão, sem consciência, não é felicidade. Então, aí vai se achar um lugar, né, de trabalho, uma função para esses dois aspectos complementares, do bem e do mal. E é nesse espaço de dualidade, nesse universo de dualidade, que o tentador psicológico Lúcifer vai poder exercer a sua função. Vamos pegar alguns episódios, por exemplo, entre Adão e Eva, no episódio de Jesus, quando Lúcifer apareceu e quando ele aparece na gente. Então, no caso do Adão e Eva, eles viviam ali no paraíso, onde só existia o bem, mas esse bem não era reconhecido e nem compreendido. Que noção tinha Adão do bem e que noção tinha Eva do bem? Nenhuma noção, nenhum nem outro. Era um estado parasítico em que eram felizes, muito felizes, mas não tinham a mínima noção desta felicidade, porque eles viviam
num universo unitário, em que não tinha dualidade, não dava para se comparar, não dava para se entender. Seria a mesma coisa que chegar e perguntar para nós: que sabor tem este café doce que você está tomando? Por que ele é doce? A gente imediatamente vai responder: ele é doce porque tem açúcar. Mas é uma resposta errada. Se não existisse o sal, poderia colocar o açúcar, que ele jamais seria doce. Então ele é doce porque tem o oponente, o amargo, né? E tem também o salgado. Então isso realça o sabor doce. Então Adão e Eva, de mesma forma, não tinham, né, a compreensão do que se passavam com eles. Daí foi preciso vir o tentador, Lúcifer, na forma de serpente. Então os tentou a Eva com a maçã, dizia: tu pode comer dessa maçã, e diz uma historinha, né? Logicamente, praticamente uma piada, que Eva relutava muito as investidas de Lúcifer, e ele insistia na sua função de tentador. Dizia para Eva: comes esta maçã? Ela dizia: não vou comer. E até que chegou uma hora, ele disse para ela: se tu comeres desta maçã, eu te garanto que você vai emagrecer. Daí ela veio e comeu. Logicamente, uma piada já realçando, né, a vaidade feminina. Na realidade, então, a maçã é simbólica, o Adão é simbólico e a Eva é simbólica. São símbolos semióticos que a gente vai estar falando deles ainda nesta palestra. Então a Eva comeu da maçã. Neste momento, o que dizia para eles o anjo? No paraíso tem as duas árvores, a da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Não poderás comer do fruto dessa árvore, que o dia em que comerdes, certamente morrerá. E o tentador diz para ela: não morrerá. E eles comeram, certamente não morreram, passaram a ter conhecimento a partir dali do bem e do mal, ao comer do fruto dessa árvore proibida. Então a partir dali foi dito: tu comerás, né, a partir de hoje, no teu alimento, no suor do teu rosto, tu terás teu filho pela dor. Então Eva passou a reconhecer a dor. Então aí não existia a dor, não existia o sofrimento. E a partir daí, então, origina-se, né, a outra parte da dualidade. Então eis que os dois ficam expostos a essas duas partes componentes, tanto ao bem quanto ao mal, e sofrendo as consequências, tendo a noção, a percepção do bem e também a percepção do mal. Então, nesse sentido, este evento, né, cósmico estava dentro do projeto do Criador, para que seus filhos pudessem avançar em consciência, avançar em compreensão, para um dia poder ter a eterna felicidade com conhecimento de causa. Porque a felicidade sem conhecimento, sem compreensão, o amor sem compreensão, sem saber que está nesse estado, não é amor nem felicidade. Então foi preciso esta queda, né, chamada queda de Adão e de Eva, para que isto acontecesse. Então vamos aos elementos semióticos
desta passagem quais são os elementos semióticos. Esses elementos semióticos, então, essa parábola, esse acontecimento, ele é interpretado de muitas formas, mas principalmente vamos colocar de duas maneiras. Uma maneira para os halos religiosos e a outra para os autos religiosos. Autos religiosos são aqueles que entendem o acontecimento na sua forma real, e os halos religiosos são aqueles que entendem na sua forma grotesca, na sua forma ilusória, entendem no sentido externo. Então, os elementos semióticos, Adão e Eva, a serpente e a maçã. Para começar, Adão e Eva não era um homem e nem uma mulher, conforme nós pensamos, conforme nós entendemos, conforme os religiosos entendem, né, e compreendem. Aí tem um elemento semiótico, é um símbolo. Nós, no planeta Terra, é desenvolvido 7 raças raízes. Nós estamos na 5ª, e isso aconteceu na 3ª raça. A primeira, conforme nós aprendemos nos nossos cursos, a primeira foi a raça protoplasmática, a segunda a raça polar, a 3ª raça foi a raça lemuriana, onde vai se dar este evento de Adão e Eva. Então é aí que acontece. Nessa 3ª raça raiz, cada raça dura mais ou menos 25.965, 68 anos, quase 26 mil anos. Então, nessa raça lemuriana, a 3ª raça na face da Terra, todos da espécie Homo sapiens, machos, eram chamados de homens. Aliás, eram chamados de Adão. Na nossa raça, todos os machos são chamados de homem, na 5ª raça, que é a raça ariana. E todas as mulheres daquela raça lemuriana eram chamadas de Eva. E na nossa raça atual é chamada de mulher. Então nós temos hoje, fazendo um comparativo com aquela 3ª raça, nossa 5ª raça atual com a 3ª raça. Da 5ª raça, o coletivo que designa o macho da espécie Homo sapiens é homem. Na 3ª raça lemuriana era Adão. O coletivo que designa a espécie nossa na parte feminina hoje é mulher. Naquela raça era Eva. Então assim fica definido e fica mais fácil de nós entendermos as escrituras sagradas no seu sentido real, porque lá você vai achar um versículo que diz que Adão e Eva eram os únicos seres habitantes do planeta Terra, e tiveram Abel e Caim. Caim matou Abel, e Caim, com medo de represália do Senhor, viaja para outros lugares, e lá encontra outros povos, encontra outra mulher, casa, se constitui filho e deixa descendência. Então fica respondido, como é que podia ter outros povos se Adão e Eva eram as únicas pessoas, como diz as escrituras. Então aí você vai podendo entender, porque vai tendo elementos lógicos para o seu entendimento. Então foi isso que aconteceu lá com Adão e Eva. Já com Jesus Cristo, Jesus teve que preparar os 40 dias de jejum para poder vencer definitivamente o seu Lúcifer interno. Olha que Lúcifer em Jesus é uma partícula muito potente que fez 100% de luz. Então também tinha um poder sobre as trevas. Então imaginemos todos nós
o que Lúcifer não teria proposto a Jesus Cristo naquele momento que veio sobre o tentador. Deve ter dito para ele que daria para ele todos os reinos da terra, daria as melhores mulheres, as mulheres mais bonitas e a plenitude das coisas materiais. E Jesus o rechaçou. Ele não teve o poder, exerceu a sua função de tentador, mas se deteve dentro do seu limite. Como Jesus não se sucumbiu, ao invés de Lúcifer fazer trevas, fez nele luz. E assim ele mesmo vai dizer: quanto maior é a tentação, quanto maior é a humilhação, maior será a exaltação. Então Jesus fora exaltado. Então é assim que Lúcifer exerce a sua função em cada um de nós. Na gente, quando é que ele está exercendo o seu papel? Todos os momentos em que nós somos submetidos a situações tentadoras. É uma tentação muito constante, né, para todos nós homens. É o caso da luxúria, na figura das mulheres. Então é preciso realmente que essas tentações existam nas nossas provas, que nós passemos sobre elas, para que haja avanço, para que nós subamos ao degrau de escadas. Se não houver tentação, não tem como subir. Então vamos supor uma situação prática em que vão à praia duas pessoas, um ser luxurioso, um homem, por exemplo, dois homens, e o outro não sofre a tentação de luxúria, porque não sente atração por mulheres e nem por homens, vamos supor, uma pessoa eunuca. Então, ao entrar na praia, tem lá todas aquelas mulheres vestidas de 1001 maneiras, e lindíssimas, e aquele que é luxurioso, a sensibilidade à flor da pele vai sentir o impacto. Então, neste impacto, ele percebe e está trabalhando com os fatores de evolução da consciência, com o primeiro fator, está em autoobservação, então percebe o impacto do eu luxurioso, e o impulso de Lúcifer está agindo por intermédio deles. Então ele pede a morte em marcha deste detalhe, e permanece ali em oração, e pedindo, até que passe por esse estado e elimine. Então ele sofreu o impacto, resistiu, percebeu elementos, né, desse fenômeno e os extirpou. Então este avança, venceu a tentação, não se sucumbiu ao impacto desta tentação, dentro dele fora feita a luz. E aquele outro eunuco, que não tem nenhuma sensibilidade, não precisou fazer esse trabalho, né, de observar e nem de eliminar, porque não sentira o impacto, porque não tem esta sensibilidade. Então não nem perdeu e nem ganhou nesse instante, vamos assim dizer, mas ficou estagnado e não pode avançar, porque não tem essa escada, não tem como Lúcifer exercer nele as suas funções. Então por aí a gente vai perceber que Lúcifer, fazedor de luz ou de trevas, trabalha em cada um de nós por meio dos estados de desejos, de prazer. Então, todas as vezes que nós
desejamos alguma coisa, é o nosso eu, o ego, que está desejando. Está desejando obter um prazer já obtido em outras épocas, que quer repetir agora. Então esse prazer, ele será obtido se nós sucumbirmos à tentação de Lúcifer, e não será obtido se nós dominarmos esta tentação. Então, nesse mundo de dualidade, nós sabemos que o prazer é o oponente da dor. O estado de dor e o estado de prazer tem uma fronteira bem ínfima. A dor começa no momento em que começa o prazer. Portanto, isso ensinava o budismo: se aprendermos a abster-se do prazer, não sentiremos dor. Então vamos supor que vem o desejo de possuir o corpo de uma dama que não é nossa esposa, não é nossa namorada, não é nossa esposa. Então aí é o desejo engendrado pelo eu da luxúria, e o Lúcifer vai chegar e vai nos colocar internamente que poderá se satisfazer à vontade daquele corpo, possuir aquela dama, que não haverá mal nenhum. Então começa aquele discurso interno, e lá dentro da gente começa uma voz ao contrário: não faça isso, porque tu cometerás adultério, não é tua esposa, e não vai quebrar os mandamentos, vai perder a castidade. E assim começa esse discurso interno. No final, se houver uma vitória, né, sobre essa tentação, a pessoa, Lúcifer, é derrotado, se faz luz dentro da gente. E se o desejo vencer, a pessoa satisfaz, vem o prazer, mas é um prazer momentâneo, é o início de uma dor, porque o prazer não é a felicidade. A felicidade está exatamente em ter a força de vontade para sucumbir e vencer esse estado de prazer. Então dentro de nós aí vão ter duas forças de naturezas contrárias: a força do desejo, que quer a obtenção do prazer, e para que ele não seja obtido é necessário que se ponha uma força oposta, que é a força de vontade, para anular esta força do desejo. Então aí precisa do elemento tentador, que é o Lúcifer, e se nós vencermos, sairemos vitoriosos. Se formos derrotados, sairemos seremos derrotados, né? Então, nesse sentido, que o Venerável Mestre Samael diz que a tentação é fogo e a vitória sobre ela é luz. Então, todas as tentações que nós vencermos, fabricaremos luzes. Então, o prazer, estado de prazer, é o oponente do estado de dor. Então, o prazer nos traz, na realidade, a infelicidade, não é a felicidade. Nos traz a dor. A felicidade está em vencer esta força, né, propulsora, ser vitorioso para se tornar senhor de si, agente de si próprio, protagonista das próprias situações, o administrador das suas próprias circunstâncias. Então, um ser autônomo. Um ser autônomo é um ser rico. Um ser rico é aquele que é independente, que tem autonomia, que depende de muito menos coisas.
não depende da obtenção de prazeres para ser feliz ou pseudo-feliz, e sim a riqueza não é, nesse sentido, possuir coisas, e sim em não possuir a necessidade delas. Muito obrigado a todos e até a próxima conferência.